Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade aos nossos compartilhamentos aí da mensagem de Deus, porque o propósito aqui do nosso canal é alertar as pessoas a respeito do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque, meu irmão, por amar ao próximo, é que nós devemos anunciar, alertar, para que as pessoas possam se precaver, possam se preparar, estarem prontas, dentro do protocolo espiritual do que a Bíblia diz, do que o Senhor Jesus nos ensinou, para quando esse evento chamado arrebatamento acontecer, ela esteja inserida dentro desse pacote dos que vão de encontro ao Senhor Jesus nos ares. Isso é um evento que vai acontecer. De nada valeria o sacrifício de Jesus na cruz, tá bom? Jesus não morreria na cruz se ele quisesse nos conservar nesse mundo de pecado. Até porque ele morreu na cruz para que, por meio daquele sacrifício, por meio do seu sangue derramado naquele Calvário, nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Você veja que lá, depois que Deus constituiu o povo dele, depois que Deus constituiu em Abraão, em Gênesis 12, que Deus escolheu Abraão para que por meio da descendência dele pudesse ser formatado o povo de Deus, Deus na lei de Moisés instituiu ali, constituiu, não sei se eu estou colocando certo, que todo do seu povo deveriam pegar de tempo em tempo um cordeiro e imolar aquele cordeiro para que fosse transferido para aquele cordeiro o pecado das pessoas, a culpa das pessoas. Porque, na verdade, o pecado mata as pessoas. O salário do pecado é a morte. E a morte que nós estamos falando, pessoal, não é a morte do corpo. Embora a pessoa, quando comete o pecado, que é seus delitos, né? O pecado leva a pessoa a matar, a roubar, leva a pessoa a fazer uma porção de atrocidades, como nós vemos no nosso mundo. E claro que esses pecados, essas atrocidades associadas ao pecado, levam as pessoas a trazer para os seus corpos as consequências. Quantas pessoas que morreram? Quantas pessoas que morreram foram praticar um ato do seu pecado, né, incitado pelo diabo, por Satanás, porque Satanás, ele incita as pessoas a pecar. Ele encoraja as pessoas a pecar, porque ele sabe que é o meio que tem de escravizar as pessoas. Ele sabe que é o meio que ele tem de escravizar as pessoas. Entende? Então, pessoal, quantas pessoas que estão padecendo nesse mundo, estão pagando no seu corpo por causa dos seus erros? Quantas pessoas dependentes químicas? Quantas pessoas são dependentes químicas? Você pega, olha essas notícias da Cracolândia, às vezes eu fico vendo essas notícias da Cracolândia, entendeu? Olha o estado que fica as pessoas. Olha o estado. Quantas pessoas estão morrendo hoje? Quantas pessoas vão morrer amanhã, mês que vem, semana que vem? Entendeu? Quantas pessoas estão morrendo por causa da atuação do pecado? Então, o pecado, muito mais do que ele trazer consequência ao nosso corpo físico, ele causa a morte da alma da pessoa, porque quando a pessoa morre, se ela não tiver resolvida a sua vida com Jesus, em ter aceitado Jesus como seu suficiente Salvador, aceitado o sacrifício dele lá no Calvário, essa pessoa, ela está indo para o reino das trevas. Ela está realmente morrendo, e não diferente da pessoa que morre salva, que morre porque ela se entregou para Jesus. Foi uma pessoa que abriu mão desse mundo, renunciou a esse mundo. A Bíblia diz que eles adormecem, eles dormem e em breve, quando for acontecer esse evento que nós temos alertado aqui as pessoas, temos cercado, então estamos cercando de todos os lados possíveis, para que as pessoas entendam direitinho, porque Jesus quer encontrar você, Ele quer encontrar eu. O desejo de Deus é que nós estejamos com Ele na eternidade. Essa é a vontade de Deus. Deus não tem, meus irmãos, planos, projetos para esse mundo. Deus não tem planos e projetos para esse mundo, tá certo? Então, esse é o trabalho do nosso canal. O nosso canal é para isso. Não sou doutor, não sou mestre da teologia, eu sou um simples servo de Deus. Às vezes a minha gramática, ela é péssima. Às vezes eu fico vendo os meus vídeos, eu fico vendo, meu Deus do céu, como que eu sou ruim de gramática.
Meu pai do céu. E olha que eu já estudei morfologia, né? Substantivo, advérbio, adjetivos, pronomes. Mas a gente não guarda. Eu não guardo. Com 50 anos, vou fazer 51, eu não guardo. Eu estudei quando era garoto. Entendeu? Então, pessoal, eu fico observando só pela misericórdia de Deus. Só Deus. Eu disse ontem, mas foi no último vídeo, eu disse, se Deus não for comigo, se Deus não me capacitar, eu sou incapaz. Eu mesmo seria incapaz de fazer 30 segundos desse vídeo. Então, é Deus que tem nos dado a direção, o Espírito Santo que tem nos capacitado para que nós possamos, aqui nessa plataforma, gravar esses vídeos, vencer a timidez, vencer, pessoal, tudo quanto é tipo de empecilhos e vir aqui colocar nossa cara a tapa para poder falar do reino dos céus e da salvação para você, tá certo? Meu irmão, aqui no livro de Atos, capítulo 15, fala assim, a controvérsia sobre a circuncisão, de gentios. Pessoal, aqui nessa época aqui, nessa altura aqui da Igreja de Cristo, deu um bafafá tremendo. Meu irmão, quando nós falamos para você tomar cuidado com o que você ouve de certas práticas de igrejas, pessoal, é para evitar isso aqui que nós vamos agora abordar. Talvez eu não consiga fazer aqui nesse vídeo, porque eu tenho que respeitar meu tempo, que eu gosto de ficar ali nos 12, 13 minutos aí. Talvez eu faça uma segunda parte. Mas, deixa eu falar para você. Quando nós alertamos vocês, como nós temos procurado alertar, eu tenho batido demais, pessoal. Eu sei disso, eu tenho falado demais. Eu não estou nem me reconhecendo. Entendeu? Mas se o Espírito Santo quer que nós viemos falar, alguém tem que abrir a boca e falar. Como você vai ver ali, que Paulo teve que abrir a boca e falar. Ele teve que ir lá e dar um game over. Para que aquela conversa, para que aquele bafafá, aquela ladainha acabasse. Ia se expor. Sim, muitas das vezes os discípulos se exporam, muitas das vezes o nosso Senhor Jesus se expôs, arriscando a própria vida de alguém meter uma pedra no meio da testa dele, no meio correndo o risco de alguém puxar uma espada, mas ele tinha que cumprir a ordem do Pai. A ordem do Pai. E eu tenho que cumprir aqui a ordem do meu Senhor, que Ele tem falado para mim fazer. Porque, pessoal, o que eu estou ganhando com isso? Você pensa que eu sou monetizado pelo YouTube? Você pensa que tem alguém patrocinando isso? Tem um patrocinador atrás de mim pagando, falando, Joel, olha, eu vou te dar tanto por cada minuto de vídeo que você gravar. Eu vou te dar tanto por cada vídeo que você subir. Eu não estou ganhando nada, meus irmãos. Nesse mundo aqui eu não estou ganhando nada. Mas eu sei que o meu galardão, no mundo espiritual, no reino dos céus, Deus está lá vendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo que de todo fundo do meu coração eu tenho me colocado à disposição dele. Então você veja que aqui em Atos 15, pega a Bíblia e abra a Bíblia em Atos 15. Olha só o que diz. Alguns indivíduos, tá? Que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos. Até aí tudo bem. Tudo bem, Jesus, quando os homens estavam expulsando o demônio, que os discípulos foram lá e falaram, não faça isso não, Jesus repreendeu eles, olha, quem não é por nós é contra nós. Se está expulsando o demônio, não importa, deixa eles fazer, deixa eu pregar o evangelho, mas até aí tudo bem, ensinavam, tudo bem, mas tem que ter cuidado com o tipo de ensinamento que está sendo feito. Como eu aqui tenho falado dessas práticas, dessas igrejas aí. O meu problema é com a igreja? Não, o meu problema é com as práticas antibíblicas. É do adultério da palavra de Deus. De adulterar o evangelho de Deus. Aí você veja só, aí diz aqui, ó. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Pessoal, eles ensinar, os judeus aqui, entendeu? Os judeus aqui, ensinar, falar da circuncisão, beleza, está dentro da tradição e da lei de Moisés. Vamos respeitar, porque Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Mas eles dizer que se a pessoa não circuncidar, se os gentios, quem são os gentios? Os estrangeiros, fora da geografia deles, é de dizer que os gentios,
se não circuncidasse, não seriam salvos, isso era outro problema, outra situação. E isso aí, meus irmãos, criou um bafafá. Isso aí criou um desconforto no meio daquele povo, criou um desconforto no meio dos discípulos, ao ponto que, se você continuar a leitura, você deve ter que ler, que essa leitura é maravilhosa. Leia você, porque se eu for ficar lendo aqui, eu tomo muito tempo. Então, você veja que eles tiveram que pegar, reunir todo mundo, tem que fazer uma viagem e reunir todo mundo para poder resolver aquela questão. Para resolver aquela questão. Então, o que aconteceu, pessoal? Quando eles estavam reunidos e trouxe aquela questão na mesa ali do presbitério, dos apóstolos ali, para poder discutir que fim, que desfecho é daquilo, então Pedro chegou e falou assim: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça no Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, o que Pedro está dizendo, pessoal? Olha, nós não somos salvos pela circuncisão. Nós não somos salvos porque somos circuncidados. Nós somos salvos pela graça de Jesus. E veja bem, essas pessoas aí que vocês estão falando, que elas não são salvas por causa da circuncisão, Deus deu para elas o Espírito Santo, como deu para nós. Se elas são incircuncisas, né, não faz parte da circuncisão, né, que era uma tradição de todo judeu, quando nascia, ele tinha que se circuncidar. Pesquisa aí o que é cortar lá a carne do prepúcio, pesquisa que você vai saber. Então eles tinham que circuncidar. Então Pedro disse: olha, se Deus não fez caso de derramar o Espírito Santo sobre eles, sem eles ter feito a circuncisão, muito menos, muito mais, aliás, Deus, ele vai dar salvação para eles, porque para ser salvo não depende dessa circuncisão. Pessoal, o que eu estou falando para você, pessoal, é como que a adulteração do Evangelho, pegar o Evangelho e falar a ele sem uma direção do Espírito Santo, sem uma direção espiritual, você vê o problema que causa, o problema que ele pode causar. Meu irmão, eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo e vou fazer logo o outro, gravar logo o outro na sequência. Nos acompanhe, tá certo? Nos acompanhe no próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.